Graça e paz, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez para estudar um pouco mais da palavra e sermos edificados por ela. Semana passada nós falamos sobre como é que nós crescemos, como é que nós deixamos as fraldas e os sapatinhos de crochê para trás e vamos em rumo da maturidade cristã, de sermos homens e mulheres maduros diante da presença do Senhor. E diz também que Deus usa ferramentas para nos aperfeiçoar, para nos levar da infância para a maturidade espiritual. E uma dessas ferramentas é ser transformado pela verdade. Quero ler dois textos com você que talvez seja um pouquinho diferente da sua tradução. Mateus 4:4. As pessoas precisam mais que de pão para a sua vida. Elas precisam alimentar-se de cada palavra de Deus. A palavra graciosa de Deus pode fazer de vocês o que Ele quer que vocês sejam e dar-lhes tudo o que venham a necessitar. Atos 20:32. Gente, a verdade transforma. O crescimento espiritual é um processo, não acontece assim. A gente vai substituir mentiras pela verdade. Jesus orou em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Santificação exige revelação. E o Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Para ser semelhante ao Senhor Jesus Cristo, nós precisamos nos preencher, nos encher da palavra. A Bíblia diz, por meio da palavra, nós somos unidos e moldados para a tarefa que Deus tem para nós. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra palavra, ela é viva. Jesus disse, as palavras que eu disse são espírito e vida, João 6:63. Quando Deus fala, as coisas mudam, tudo ao seu redor, toda a criação existe porque Deus disse. Se Deus não tivesse dito nada, eu não existiria e você também não. Existimos porque Deus disse. Tiago, em 1:18 diz, Deus decidiu nos dar vida pela palavra da verdade, de modo que sejamos a mais importante de todas as coisas que Ele fez. A Bíblia é muito mais do que um manual de doutrina. A palavra de Deus, ela gera vida, ela cria fé, produz mudança, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegria, supera a adversidade, derrota a tentação, coloca dentro de nós a esperança, libera poder, limpa nossa mente, cria as coisas e garante um futuro eterno. A gente não pode viver sem a palavra de Deus. Nunca subestime o valor da palavra de Deus. Você deve considerar a palavra mais importante do que a comida. Jó disse, dei mais valor às palavras da tua boca do que o pão de cada dia. A palavra de Deus é o alimento espiritual que a gente precisa dia após dia. A gente precisa desse alimento espiritual para a nossa alma. A Bíblia é chamada de nosso leite, pão, comida, deliciosa sobremesa. É uma refeição completa, né? O menu do Espírito Santo para o fortalecimento e crescimento espiritual. Pedro nos aconselha em 1 Pedro 2:2, desejem de coração o leite espiritual puro para que no meio dele cresçam para a salvação. Então, permaneça na palavra. Hoje existem mais traduções da Bíblia do que jamais existiu. Eu mesmo tenho várias traduções da Bíblia, mas só que tem muita gente morrendo anoréxica, morrendo de fome, porque Bíblia em instante não serve para nada. Bíblia parada, aberta em um salmo, aberta em uma passagem, não serve para nada. Não alimenta, não produz tudo aquilo que nós falamos, esperança, fé, amor, libertação, não afugenta o diabo. Bíblia parada não serve para nada. Jesus disse, para sermos saudáveis, nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus. E esse alimentar, ela deve ser a nossa prioridade. Se vocês
permanecerem, ele disse, firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E como seremos discípulos? Como permaneceremos na palavra da verdade? Primeiro, aceita a autoridade da Bíblia. A Bíblia como critério definitivo para a nossa existência. Como um critério, uma bússola, a qual eu confio e que vai dar direção. Eu dou ouvidos à palavra em primeira instância, em primeiro momento. E em último momento é a palavra que vai falar comigo. Muitos dos nossos problemas acontecem porque nós baseamos as nossas escolhas em critérios muito duvidosos. Primeiro, cultura, né? Todo mundo está fazendo isso. Então, se todo mundo está fazendo isso, vou lá eu também. Outro pode ser tradição. Todo mundo sempre fez assim, então eu tenho que fazer sempre assim. Razão. Me pareceu lógico fazer dessa forma. Ou sentimentos. Eu senti, eu achei que isso estava certo. E, gente, nós precisamos de um critério perfeito que nos leve na direção correta, que nunca nos leve numa direção errada. E somente a palavra de Deus pode fazer isso. Então, que a palavra de Deus seja uma autoridade sobre a sua vida. Porque a decisão mais importante que você pode tomar hoje é definir o critério definitivo para a sua vida. Decida que, independente da cultura, da tradição, da razão ou da emoção, você escolhe a Bíblia como autoridade definitiva na tua vida. Antes de tomar qualquer decisão, pergunte o que é que a Bíblia diz a respeito. E aí você toma a sua decisão. Determine, eu falo pouco essa palavra, mas determine que quando Deus mandar você fazer alguma coisa, faça, mesmo que isso não tenha nenhum sentido para você. Vai lá e faça. Adote a declaração de Paulo em Atos 24:14. Creio em tudo que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Outra coisa, assimile a verdade da palavra. Não basta acreditar na palavra, eu devo preencher a minha mente com ela, de forma que o Espírito Santo possa me transformar, te transformar pela verdade. Existem 5 maneiras de fazer isso. Primeiro, você pode receber a palavra, pesquisar, ler, relembrar e refletir sobre ela. Quando você recebe a palavra de Deus, quando ouve e aceita com a postura aberta, receptiva, não sei se você lembra da palavra do semeador, da parábola do semeador. Ali a gente tem 3 atitudes de repúdio com a palavra de Deus. A mente fechada, a semente à beira do caminho. A mente superficial, o solo pedregoso. E a mente distraída entre os espinhos. Então, diz em Lucas 8:18, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas, ali, quando Jesus fala dessa palavra, ele não está falando o solo, ele está falando assim, considere como você está ouvindo. Então, considere como você está ouvindo a palavra de Deus. Porque muitas vezes a gente está parado ali, escutando um sermão, um estudo, mas não está ali. A gente está na lista de compra, a gente está no boleto que tem que pagar, na comida que vai fazer depois, na canseira que eu estou sentindo agora. E de repente, é fulano que vai falar. Olha, Deus falou através de uma mula. Então ele pode usar qualquer um. O pregador mais enfadonho, mais chato do mundo pode estar falando. Mas ele está falando palavra. E Deus vai falar com você. Em algum momento, Deus vai mandar um sopro de vida no teu coração. Você vai falar, isso foi palavra de Deus para mim. Então considere como você e eu, como nós temos ouvido a palavra de Deus. Tiago nos aconselha para ouvir com um espírito humilde. E nós precisamos fazer isso. A gente não sabe muita coisa. Eu não sei muita coisa. Quando eu escuto alguém, eu sempre
tenho essa postura de ser humilde, porque as pessoas sabem muito mais do que eu. Segundo, por mais de 2000 anos de história, só os sacerdotes podiam ler a Bíblia. Hoje a gente pode, você tem acesso aí à Bíblia na sua casa, no seu celular, no computador. Você tem acesso, podemos ler. O problema é ler. Porque as pessoas hoje gastam muito mais tempo no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, no Twitter, do que lendo a Bíblia. Olha, se você investir 15 minutos do teu dia na leitura da palavra, em um ano você leu ela inteira. Se você deixar de assistir um programa de TV que tem 30 minutos, você leu a Bíblia 2 vezes no ano. Eu vi uma história uma vez que fala assim, o fim da história: carroça vazia faz barulho. Quem é vazio faz barulho. Quem é cheio vai tranquilo. E para isso a gente precisa se encher da palavra. Não foi à toa que em Deuteronômio 17:19, Deus orientou o rei de Israel a sempre manter por perto uma cópia da palavra. Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todos os dias da sua vida. Não se limite a só ter uma Bíblia ali perto de você, mas leia. Pesquise, estude. Pesquisar, estudar é diferente de ler, é você começar a fazer perguntas para o texto. Quem, o que, quando, onde, por quê? Como isso acontece? Se eu não sei, eu busco a ajuda de uma outra pessoa para poder compreender a grandeza daquele texto. A gente começa a fazer perguntas para o texto, para que ele venha e responda cada vez mais ao nosso coração, à nossa mente, e a gente seja cada vez mais edificados. Nós devemos permanecer na palavra, lembrar. Isso é uma coisa que na nossa geração a gente não faz muito, que é decorar versículos bíblicos. As gerações mais antigas têm isso com muito mais clareza, fizeram muito isso. Por hoje você fala, a pessoa já dá o versículo bíblico. Hoje a gente procura no Google e aí a gente sabe o versículo. Mas trazer à memória aquilo que nos dá esperança, é trazer a palavra aqui. E por mais ruim que seja a nossa memória, e eu digo que a minha é terrível, a gente tem um monte de coisa guardada aqui. O que a gente precisa fazer é fazer com que esse músculo, que é a memória, seja exercitado da mesma forma que a gente exercita o nosso corpo. Então, memorize. Comece memorizando por textos que você gosta, que já falaram com você. E depois você vai salteando e memorizando. E permanecer na palavra também é meditar sobre ela. É meio complicado falar isso, porque a maioria das pessoas acha que meditar é você ficar em posição de lótus, né, com as pernas trocadas e fazer Não quer dizer isso. Meditar na palavra é você trazer uma porção da palavra para a tua mente e ficar ali remoendo aquilo. Remoendo. O que isso diz para mim? O que está falando comigo? Esse texto, o que ele está falando? Não é às vezes não é uma história completa, um capítulo inteiro, apenas é um verso. O que isso está falando comigo? E às vezes ficar o dia inteiro com aquele verso na cabeça, semana com aquele verso na cabeça, permitindo que a palavra venha nos ler. É o que os estudiosos hoje chamam de lectio divina. A palavra vem nos ler. É um hábito. A gente torna isso um hábito, permitindo que a palavra venha nos ler da mesma forma que nós a lemos e ela venha nos transformar. E como nós somos transformados pela verdade? Aplicando os princípios da palavra. A gente pode receber, a gente pode ler, pesquisar, relembrar, refletir, mas se não colocarmos em prática, a gente falhou miseravelmente. Nós devemos ser praticantes da palavra, como diz Tiago em 1:22. Esse é o passo mais difícil de todos, porque Satanás combate isso intensamente. Gente, entende uma coisa? Satanás não está nem aí que você vai no estudo bíblico.
Ele não está se importando que você está escutando com o que eu estou falando. Ele não se importa que você participe dos cultos, mesmo que seja online. Ele não quer que você pratique o que você está ouvindo. Por isso que tanta coisa acontece na sua mente quando você está escutando a palavra. Porque o importante para ele é que você não assimile o que você está ouvindo. O importante para ele é que na hora que você der o stop, acabou, aquilo foi embora da tua mente, você não coloque em prática. O que nós precisamos fazer de uma forma bem clara para nos tornar praticantes da palavra, não somente ouvintes, porque Jesus disse, aquele que ouve as palavras e pratica é como o homem que construiu a casa sobre a rocha. Jesus também fala das bênçãos de obedecer a palavra, não somente de conhecer. Agora vocês sabem essas coisas, felizes são vocês que a praticam. A palavra, ela expõe a nossa motivação. A palavra, ela aponta as nossas faltas, ela repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir à mudança. Então, aplicar a palavra de Deus é uma tarefa difícil, mas é uma tarefa muito importante. E melhor forma de fazer isso, melhor forma de ser um praticante da palavra, é colocar no papel uma atitude clara que você precisamos tomar diante da palavra que nós estamos ouvindo. Diante de tudo que eu falei, o que é que você precisa colocar em prática? Não é o que o seu filho, seu marido, sua esposa, seu primo, seu vizinho. É o que você precisa colocar em prática. Coisa que você tem que fazer, não é uma ideia, é algo prático, que envolva a sua vida. E tem um dia para começar, O que é que a gente pode fazer? Cada palavra que você ouvir, cada estudo que você ouvir, o que é que eu posso tirar ali uma lição prática para a minha vida? E fazer isso acontecer. E pensa só por um momento, a gente já está terminando. Pensa por um momento, o que Deus já falou com você para fazer por meio da palavra dele e você ainda não começou. O que Deus falou para você começar a fazer e falou por meio da palavra e você não começou a fazer. Então escreva instruções bem práticas que vão ajudar você a colocar em prática aquilo que o Senhor está falando na tua vida. Você pode contar com uma outra pessoa para poder te acompanhar nesse desafio. D.W. Moody, um grande evangelista do século XIX, disse: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar a nossa vida. Para mudar a nossa vida. Uma ferramenta para que cresçamos e amadureçamos diante de Deus é: seja transformado pela palavra. Vamos crescer, vamos deixar as fraldas e os sapatinhos de crochê e vamos rumo àquilo que Deus tem reservado e guardado para nós. Então, seja transformado, transformada pela palavra de Deus. Comece a colocar ela em prática na sua vida, no nome de Jesus. Amém? Um grande beijo para vocês. Paz.